Boa noite. Vamos chegando. Olá. Seja bem-vindo. Seresteiro Figueiredo. Olá, Gabi, tudo bom? Boa noite. Bom, hoje a gente vai continuar, né? Mais uma mensagem que infelizmente eu não consegui fazer ontem, que teve um imprevisto bem enorme. Quer dizer, imprevisto que a gente não tinha como fazer ontem, infelizmente. Mas eu não posso deixar de cumprir meus compromissos, né? Compromisso com Jesus, com vocês. Então eu tinha que fazer, arrumar um horáriozinho hoje, nem que seria de tarde, qualquer hora eu ia fazer, mas eu tinha que fazer, né? Bom, a live de hoje vai ser a mensagem número 7, e pra quem não me conhece, tá entrando pela primeira vez, eu me chamo Bárbara, mas o pessoal aqui chama de Babi, eu me apresentei como Babi, meu apelido, e eu comecei essa página acho que foi menos de um mês. Aí eu estou começando a ler, comecei a estudar Palavras do Coração de Meimei. Olá, Luiz, tio Aloysio chegou. Comecei a ler e estou na mensagem 7 já. Bem rápido, passa muito rápido. Aí estou fazendo as lives de terça, quinta e sábado de 7 horas da noite. Em dezembro vai chegar uma novidade aí, aguardem aí, certo? Bem legal. Olá, boa noite. Vamos lá começar, né? O nome da mensagem se chama Olá, Edneia, boa noite, seja bem-vinda. Desajustados, o nome da página, da lição. Vamos lá. São muitos em toda parte. Mulheres devotadas trazem nos braços filhos desprotegidos, que lhes foram entregues por determinados amigos que as deixaram a sós, desapercebidos das dificuldades de que se reconhecem cercadas, a fim de criá-los com segurança. Criaturas sensíveis e leais abraçaram obras de elevada significação para os interesses comunitários, depois de se entregarem a companheiros que supuseram fiéis. Desculpa, gente. Desculpa. Jesus do céu, essas coisas acontecem ao vivo mesmo, é assim mesmo, gente. Minha gente, o que tá acontecendo aqui? Pronto. Agora eu vou continuar. Voltando. Companheiros que supuseram fiéis aos compromissos que assinam, encontram-se repentinamente abandonadas por eles, quando mais necessitavam de apoio. Jovens sozinhos que custeiam com sacrifício longos tratamentos das genitoras desorientadas e enfermas, sem a presença dos pais que os largaram nos labirintos do mundo. Viúvas, moças e valorosas que choraram sobre... Só um minutinho aqui, gente. Voltei. Hoje tá assim mesmo, minha gente. Vamos embora. Jovens sozinhos que custeiam com sacrifício longos tratamentos das genitoras, desorientadas e enfermas, sem a presença dos pais que os largaram nos labirintos do mundo. Viúvas, moças e valorosas que choraram sobre os e furtou a convivência,
obrigadas a trabalho para a manutenção de pequeninos em setores que a revestem, e aquele outro buscou o amparo de alguém que lhe evite a falência nos deveres que desenvolve a benefício de muitos. Quantos ainda não passaram pelo fogo? Boa noite, João Carlos. Meu cunhado tá ligando aqui. Lindo, me desculpem, mas tá insistindo. Certo? Fazer a live, gente. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Complicado, né? De quanto se observam lesões, existem sempre os autores. Se não podes oferecer-lhes auxílio e sustentação, não lhes censures a existência marcada de aflições que nunca experimentaste no lar sem lágrimas. Semelhantes criaturas guardam consigo o mérito de não haverem fugido às próprias obrigações, quando tudo as induzia ao desespero e ao esmorecimento, ante os desajustados da terra. Respeita-lhes o caminho e silencia, quando não lhes consigas compreender, as lutas entremeadas do pranto que desconhece. Mas surgirá um dia em que serão abençoados e erguidos pela defesa de Deus. Ou seja, essa lição aqui nos traz que, na questão, por exemplo, momentos externos a nós, certo? Que acontecem assim, por exemplo, na TV, a gente vê uma situação de violência, uma situação que não tem empatia. A gente julga muito, a gente fala, a gente nem conhece a situação daquelas pessoas e fala, como se a gente fosse dono da verdade, né? Mas aqui que fala de várias situações de viúvas, fala de aqueles jovens que crescem sem família, assim. Tem uma família, mas a família não cuida dele direito, negligencia essa criança. Tem situações também de mães que tem aquela prova de cuidar dos filhos só a vida inteira, né, com muito sacrifício, tem às vezes um esposo muito difícil, certo? E a gente vê aquela situação, não conhece as pessoas e como é que se diz? Gente, eu queria perguntar se vocês estão me vendo, tá interrompendo a minha toda hora aqui. Aí me dizem aí, por favor, se tá saindo uma imagem voltando, por favor, vocês podem falar? Bom, essas situações externas, a gente tem que aprender a ser o quê? Empático e indulgente. Por quê? A gente não sabe da situação dessa pessoa, se ela tá precisando. Por exemplo, assim, às vezes a gente até, de vez ajudar, a gente até critica, a gente não pergunta. Ei, fulano, tu tá precisando de alguma coisa, de dinheiro, de comida, de uma conversa, de um abraço? Não pergunta, entendeu? E a gente se acha dono da verdade, impondo situações, impondo coisas que a gente acha que a pessoa tem que fazer, mas não, a gente nem conhece. Certo? Por exemplo, uma situação de TV. Essas fofocas que eu particularmente, não gosto de estar indo atrás, porque acho a perda de tempo, assim. Eu sei que tem informações que a gente tem que buscar, que são importantes, mas tem TVs que vivem de fofoca, vivem da vida das outras pessoas. E tem TVs também que, assim, opinião própria só, que falam, acrescentam mais coisas que nem é verdade, né? Bom, graças a Deus, eu já vi TVs que colocaram essas situações na TV e procuraram para ajudar eles, né? Não criticaram e só ajudaram. É o que a gente deve fazer. A gente deve analisar. O que a gente não puder fazer naquele momento é distante, a gente ora. A gente pede para que quem estiver perto dela lá, ou a espiritualidade principalmente, a ajude de alguma forma. Mas a gente também tem que dar a nossa contribuição, não é criticar, certo? Porque a gente está fazendo o seguinte: às vezes a gente nem está cuidando da própria vida, não está nem se conhecendo, não está nem ajudando quem está do lado da gente. Quem está do lado da gente, às vezes, é filho, pai, mãe. E não ajuda, e só critica, e critica quem está de fora, que a pessoa nem conhece, verdade? Bom, a mensagem de hoje é essa. O que a gente deve fazer é o seguinte: a solução. A gente deve ser indulgente, deve procurar um pouco de empatia, certo? Assim,
Eu sei que eu me lembrei agora da live de Gabi, ela falando que não tem como a gente estar se sentir no lugar daquela pessoa de verdade, porque só quem sente mesmo é a pessoa que tá. Só quem sente aquele momento ali de tristeza é a gente mesmo, mas a gente deve pelo menos ter uma boa parte assim, tentar imaginar como seria se eu estivesse naquela situação, porque a gente não sabe como o outro tá sentindo. Obrigado, querida. Sou de Recife. Obrigada. Entendeu? Como o Gabi falou, a gente não tem como saber a situação da pessoa ali claramente, mas a gente deve pelo menos enxergar aquela pessoa como uma irmã e tentar ver, nem que seja 1%zinho do que ela está passando e tentar arrumar alguma solução. E se você não tiver contato com essa pessoa, ou tente ajuda através de TV, ou através de uma doação de dinheiro, ou através de uma oração, que eu acho que a oração acho que é a melhor solução para tudo, entendeu? É a melhor solução para tudo, a oração. Porque até familiares da gente que são familiares, tem familiares difíceis, sempre tem situações, minha gente, que eu já passei, em que a gente não pode fazer mais nada, só oração, certo? Porque assim, a gente tem situações que a gente chega assim, por exemplo, uma mãe que tem um filho difícil, que ora, quanto mais ora, mais fica pior. Mas aquilo ali também está servindo de lição para a mãe, na questão da ela ter mais paciência, ter mais amor em relação ao filho, e que cada um tem um tempo. E o filho, para ele aprender, porque ainda está imaturo, está ignorante ainda em relação à vida, não acordou. São situações diversas, é só uma suposição, né? Então o que a gente deve fazer é isso, é orar, é agradecer, porque o que a gente coloca para o universo a gente recebe. Porque a gente é parte de uma partículazinha do universo, então a gente deve fazer isso. A gente deve procurar mandar emanações de pensamentos bons, positivos para as pessoas que, de vez a gente vinha a palavra assim no pensamento e criticar, a gente substitui por um pensamento bom. Deseja que ela seja feliz, que ela tenha uma solução boa onde ela estiver e ore por ela, certo? Boa noite, Camila Tozinho, nossa nova integrante do grupo lá, né? Logo, logo vocês vão saber o que é, em dezembro. Bom, tem um trechinho aqui no finalzinho do capítulo que eu vou ler aqui. Paciência e amor são os medicamentos da alma, capazes de curar qualquer relacionamento enfermiço. Nem sempre conseguirás beijar a mão que te fere, mas em qualquer tempo dispõe da possibilidade de oferecer-lhe a bênção da tolerância. Tolerância é outro ponto. Tolerância, indulgência e paciência. Pense esses trezinhos, difícil de fazer, viu? Pense. Mas Jesus nos disse que o que falta na gente é vontade, boa vontade de fazer, vontade de mudar, de sair daquela caixinha assim que a gente fica ali escondido. Mas boa noite, Marina, seja bem-vinda. De sair dessa caixinha, certo? E a gente deve ter coragem e boa vontade para sair dessa caixa. Porque se a gente não sair, a gente não vive. A gente não se transforma, a gente não muda. A gente continua vivendo daquele jeitinho ali, sem nem avançar, ficar ali paradinho. Não avança. Assim, quando você quer resultado diferente, você não pode agir do mesmo jeito. Você tem que procurar uma atitude diferente. Uma outra solução, certo? Aqui Antunes falou. Eu tenho feito isso por uma filha, uma boa filha, mas um tanto rebelde. Sim, é verdade, porque sempre tem situações de mães que vieram com essa missão, com esse resgate de filhos difíceis, para testar a paciência e o amor dos filhos com as mães, tanto um como o outro, porque é recíproco, não é só para o filho. Não é só um teste para o filho, é um teste para a mãe. Às vezes tem situações que a mãe já é um espírito evoluído, que tem até relatos no livro Libertação de André Luiz, que esse espírito, essa mãe, ela vem para ajudar o filho, mas os filhos são muito difíceis, ela vem passar por uma prova muito difícil, e ela tem ciência disso, mas aquilo ali, tem situações que é só para os filhos, e tem situações que é para a mãe aprender e o filho também, porque a mãe às vezes precisa resgatar alguma coisa que ela não tem, um amor,
uma empatia que ela não tem. Ela vem com esse filho para tentar resgatar aquele amor que ela perdeu. Na verdade, não perdeu, apagou, que tá dentro dela o amor, certo? E também, às vezes, só pro filho mesmo, gente, porque às vezes a mãe é um pouco mais evoluída e ela vem pra tentar afagar esse filho e mostrar o caminho do bem, o caminho da paz, para ele despertar. Para ele despertar despertar o espírito de verdade da questão do despertar espiritual, da vida espiritual. Né? Você tem uma vida colocada nas virtudes, não porque assim, a gente tá aqui e precisa de materiais, bens materiais. Mas o filho tem que estar focado e a gente tem que estar focado na questão espiritual também, porque é um conjunto. Não é só um e nem só o outro. Mas eu acho que o mais essencial, a gente não vive bem sem a oração, não vive bem sem Deus, a gente não vive sem Deus, na verdade. Respeitando quem não acredita em Deus, né, que é ateu, mas até ateu, uma pessoa ateia, ela é uma boa pessoa, certo? Enfim, cada um com seus pesares, com seus compromissos aqui na Terra, e sempre procurar ter bom senso, pedir orientação aos nossos amigos, porque eles estão sempre postos do nosso lado aqui, e tenho certeza que esse estudo aqui, essa conversa, nós estamos bem acompanhados. Tenho certeza que tem um amigo do seu lado, ele acompanhando, nós não estamos sozinhos, certo? Agora vou ler uma partezinha do Evangelho para complementar aqui, relacionada ao tema, que é a indulgência. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Certo? Eu vou ler um trechinho. Sede indulgência, que é o item 17. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Ou seja, tudo que a gente manda, a gente recebe, a lei de ação e reação. A gente sabe que a gente é uma partícula do universo, a gente vai receber do universo que a gente emana. Se a gente emana energia negativa, pensamento negativo, reclamação, ingratidão, a gente vai receber, certo? Da mesma forma. Aqui Dalves falou: ateu não acredita, mas não desejando o mal. Deus perdoa a ignorância, sim. Isso tudo é ignorância. Mas o fato é que Deus existe, Deus está aí, Deus criou isso tudo, ele está aqui. Certo? É uma nova oportunidade, mesmo quem não acredita ou não. É um fato, é uma realidade. E essa indulgência a gente deve praticar, porque o julgamento é uma coisa tão ruim pra gente, porque às vezes a gente deixa de ganhar um amigo, de ganhar um familiar, um companheiro pra vida, por conta de julgamentos, por conta de maus olhos, que a gente nem conhece a pessoa. A gente já vai colocando pedra em cima, já julgando. Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Ah, fulano traiu fulana. Não, a gente também erra, não é só os outros. Entendeu? Gente, todos nós que estamos na Terra aqui, qualquer pessoa que está aqui na Terra, se a gente está aqui, é porque a gente tem que aprender. A gente não tem como fugir, não. Porque existem outros planetas que são mais evoluídos e outros planetas que são menos evoluídos. O da Terra está de transição, de prova e expiação para regeneração. A gente está aqui, se a gente está aqui é porque a gente tem que aprender. A gente é passível a erro, passível a desequilíbrio. Mas a gente tem que escolher não sofrer, escolher a positividade, sorrir, certo? A gente vai acontecer sofrimentos, acontecer problemas, porque é para a gente evoluir. Mas a gente toda situação, empatia é o melhor caminho. Sim, verdade. E outra, tem o outro lado, que é importante. Quando alguém não foi empático com a gente, quando alguém foi ignorante conosco, a gente passando por uma situação difícil, é outra pessoa ser ignorante conosco, ignorar a gente, que a gente não tenha raiva, não tenha rancor dessa pessoa, porque é uma pessoa ignorante. Mas se você faz, se você é indulgente, se você é empático, tudo bem, você está fazendo a sua parte. Se a outra não faz, ela vai responder depois, no outro lado. Vai acontecer situações em que ela vai aprender a ser.
certo? Não é só porque ela não faz, você não vai fazer também. Tem que dar outra moeda. A moeda do bem, a moeda de Jesus. Bom, cadê? Deixa eu ler o último trechinho aqui para encerrar, minha gente. Só para terminar aqui. Tá ótimo. Sustentai os fortes, encorajai-vos à perseverança, fortificai os fracos em lhe mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento, mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens e velando-as. Assim, os olhos daqueles que não podem ver é que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai. E não ouvideis jamais lhe dizer, pelos vossos pensamentos e sobretudo pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Ou seja, não adianta a gente estar falando aqui, eu estar falando aqui bonito. Eu tô aqui para contribuir de alguma forma, mas não adianta nada eu estar falando aqui e não fizer nada no dia a dia. Como todos nós aqui presentes. Né? Em qualquer lugar que a gente tiver, não é só nem internet, nem nada. Qualquer lugar que você tiver, falar para alguém, ó, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas não adianta nada você pedir para outra pessoa fazer se você não está fazendo. Acho que o exemplo é o melhor exemplo para alguém. Porque ela tá vendo você falar e fazer. Acho que é a melhor coisa. E eu sempre lembro da visão de Jesus que Eurípides viu, que viu Jesus, e na verdade ele se desdobrou, foi para um local com a espiritualidade amiga, e ele viu Jesus chorando e dizendo, perguntou por que Jesus estava chorando. E ele diz, é porque a humanidade, ela sabe do evangelho, assim, claro que tem umas pessoas que não tem algum porcentagem de ignorância, mas a maioria sabe que o caminho, sabe do caminho que deve seguir, mas não pratica. Ele sabe, tem conhecimento, mas não pratica. Esse era o motivo de Jesus estar chorando, certo? Eu sempre lembro dessa visão, porque é uma coisa muito importante que a gente não faz. E a gente devia procurar praticar. A gente não vai, gente, ser perfeito agora, de um dia para o outro. A gente tem uma escadinha. Cada dia um porcentagem pequenininha, mas o que importa é que a gente suba essa porcentagem. O que importa é isso, não é que a gente fique paradinha no mesmo lugar, com mimimi que as pessoas falam, né? Como é que é a palavra, Jesus? Eu não vou dizer essa palavra aqui, não. Com preguiça, má vontade. Assim, procurei a palavra, mas eu acho que a palavra fugiu. Má vontade, falta de vontade de mudar. Porque geralmente quando a pessoa não quer mudar, ela arruma alguma desculpa para não fazer. Às vezes é medo e insegurança de encontrar alguma coisa nela e não aceitar e não mudar. Na verdade, a maioria das vezes não aceita e não muda. E a gente deve enxergar isso, enxergar o outro como uma pessoa que está em evolução como nós, igualzinho, e não ir procurar emanar pensamentos positivos para essa pessoa, porque a gente também erra, é passível a erro, certo? E que essa lição a gente leve para hoje, que hoje é um dia importante, dia de eleição. No caso já acabou as votações, mas assim, que cada um, eu acho que no pensamento, pensou direitinho, espero que tenha feito isso, na questão da escolha, certo? E a política é uma situação externa, como foi a lição de hoje. E mesmo que a gente enxergue situações muito ruins, de políticos que fazem do seu cargo, da sua missão aqui na Terra, um desastre, um verdadeiro desastre, tem uns que agem bem, a gente não vai generalizar, tem pessoas ali dentro que realmente querem o bem da gente. E a maioria, infelizmente, não. A maioria só está pensando no próprio ego, só está pensando, não está se preocupando. Ele prioriza ali o ego dele, ele não prioriza um verdadeiro motivo dele estar ali, que é o povo, que é as pessoas que precisam dele naquele momento, representando e ajudando. Como eu estava falando agora, ele sabe e faz. O problema ali é que eles só sabem, mas não fazem. Fazem de forma errada. Eles ganharam esse privilégio, ganharam um compromisso ali, de estar ali, e não está cumprindo do jeito certo. Como acontece muito conosco, que a gente se compromete com alguma coisa, no meio do caminho cai, no meio do caminho falha, assim, a gente falha.
mas no meio do caminho a gente deixa levar por muito tempo o nosso ego, a gente fica egoísta, muito vaidoso e desfoca totalmente do objetivo, que é o bem. Então que a gente possa emanar pensamentos positivos hoje em relação à votação e que cada estado onde ele estiver, por exemplo, agora, infelizmente está acontecendo um apagão lá, que é Amapá, parece, E a gente tem que procurar, nesse momento, emanar pensamentos positivos para quem está distante, né? Emanar pensamentos positivos, fazer preces para aquele estado lá, para que as coisas fluem mais positivamente, que a espiritualidade esteja lá ajudando eles, os políticos estão lá, que eles acordem e ajudem, certo? E todo estado, cada um com seu estadozinho, onde vocês estiverem, vocês orem por essas pessoas que estão ali nos representando. E que, se Deus quiser, eu oro todos os dias, apesar dos males que acontecem, há sempre uma esperança, porque nada dura para sempre. A gente está aqui evoluindo, então aquela pessoa ali um dia vai despertar. Em nome de Jesus, certo? Então quem deve fazer nessa dia de hoje, que eu percebi que hoje foi um dia agitado, um dia de muita preocupação, de muito estresse. Eu sou uma pessoa um pouco insensível e tinha muita tensão no ar hoje pela manhã, pela tarde. Mas que à noite agora a gente emane pensamentos bons para que o resultado seja positivo e que a prática desse político a partir do ano que vem, quando começar o mandato, seja bom. Oremos por essas pessoas, porque elas precisam de muita oração, muitas preces. Que eles sejam bem acompanhados nesse mandato deles, quem ganhar. Mamãe entrou aí, boa noite, mamãe. A gente falou da indulgência, viu? A indulgência falou dos fatos externos, que a gente procura julgar de vez ajudar, critica de vez ajudar. E eu li uma parte do Evangelho falando sobre a indulgência, que em relação a esses fatos a gente deve emanar positivamente os pensamentos, palavras e ações, não criticando e jogando pedra, porque a gente também erra, né? A gente falou disso, mamãe. Minha mamãe é linda, minha Viegas, esse nome é bonito. Bom, gente, a gente já tá... Em caso, a mamãe chegou agora. Do tio Luiz chamando a mamãe de manhinha. Manhã da Babi. Bom, gente, muito obrigada, viu? Por vocês estarem aqui, porque é uma coisa bem importante pra mim. Que eu tô procurando evoluir sempre ser uma pessoa melhor a cada dia, me esforçando, mesmo sendo muito difícil. Mas estou aqui, do jeito que eu estiver, se eu tiver... mesmo se eu não conseguir fazer no dia, eu vou fazer de todo jeito, tá? Porque eu me comprometi com vocês também, porque é um compromisso com a espiritualidade, comigo e com vocês, certo? E é uma coisa que eu tô gostando de passar. Na verdade, não é nem eu que tô falando, é a intuição. É mais eles do que a gente, na verdade. Bom, gente, já é 7h30. Quem quiser assistir esse vídeo depois, pode acessar, que eu vou deixar guardadinho no IGTV aí, certo? E que vocês tenham uma noite boa. Uma noite de luz, de paz, de harmonia. E que o Senhor Jesus abençoe a noite de hoje e amanhã. E que essa semana seja uma semana de paciência, uma semana boa, uma semana de aprendizados, certo? E que a gente, na hora do desespero, que a gente pare e respire e tente arrumar alguma solução para alguma situação. E tem o YouTube, que o tio Luiz ia falar agora. Ele escreveu, ia falar agora no YouTube. E tem um canal no YouTube também, então, minha gente. Coloquem Ser Espírita com acento do Espírita. Porque se colocar assim, acho que não aparece. Eu já olhei. Vocês pesquisam Ser Espírita no YouTube lá. Tô deixando as lives guardadas lá, salvas. Quem quiser, quem no caso compartilha daqui para alguém, e se alguém não tiver Instagram, ela pode acessar pelo YouTube, certo, gente? Muito obrigada, Luciane, tio Aloysio, mamãe. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Saulo Soares. Seja bem-vindo, João Carlos também. Dalves, Marina, né? Antunes, Camilo, nossa amiga. Esse nome aqui, Barri Mohamed, é isso mesmo. Seja bem-vinda.
Pronto, acho que esse pessoal. Liliana Aparecida, seja bem-vinda também. Certo, Edneia e Gabi. E Seresteiro Figueiredo. Esse pessoal todo que tá aqui. Pessoal bom, gente boa. Bom, gente, eu vou encerrar. Que vocês tenham uma noite boa, uma noite tranquila. Que vocês tenham um bom desdobramento. Que vocês vão para lugares tranquilos, de paz. Que vocês mentalizem seus guias espirituais, seus irmãos, companheiros, né? Para vocês irem a lugares tranquilos, para trabalhar, estudar, continuar estudando. Porque quem descansa é o corpo, o espírito não descansa. Ele vai trabalhar, dependendo da nossa sintonia, que a gente procure ter uma boa sintonia, certo? Muito obrigada, que Jesus abençoe vocês, certo? Beijinho. Tchauzinho, gente.